Eu vou gerar um arquivo no Rhino, mas pode ser o arquivo gerado para passar para Rolter, ele pode ser feito em qualquer programa vetorial, tanto no Illustrator, Corel. Eu estou usando o Rhino porque eu estou com ele aberto. Todo o processo que eu costumo fazer, não que seja correto, mas é o que eu faço que dá certo para mim, eu transformo esses vetores em DWG, eu abro eles no AutoCAD, corrijo eventual distorção de importação, né, natural, e retiro todas as linhas que tiverem linhas sobrepostas, né, com overkill, tranquilo. E uma vez feito isso, com o arquivo vetorial bem resolvido, eu abro no Articam. E no Articam é o programa que gera o G-Code para a máquina, que a máquina interpreta, certo? Alguns tipos, né? Por exemplo, o Articam, você pode gerar vetores dentro dele. Só que como a gente já tem muita mais familiaridade com o Rhino, com o Illustrator ou com o próprio AutoCAD, é muito mais fácil trabalhar numa ferramenta mais que você tem uma habilidade maior e depois só gerar ele para você obter o G-Code, do que você trabalhar direto no Articam, né? Estou gerando um arquivo simples. O que a gente tem que ter em mente para começar a gerar esse arquivo é o material que você vai utilizar, né? Tanto as dimensões em x e y dele, quanto a espessura, né? Que na Rolter você tem que ter essa noção de qual profundidade que você pode utilizar desse material. E eu vou utilizar um corte para tirar a peça e um corte em baixo relevo. Então eu vou usar quando eu zerar a minha peça, zerar a minha máquina, ela vai ter eu vou usar duas ferramentas diferentes, uma ferramenta de 6 mm e uma ferramenta de 3 mm. Então agora eu vou transportar o meu arquivo do Rhino para o AutoCAD. Eu vou usar o Export Select. Selecionei todos os meus vetores, né? Vou salvar na área de trabalho mesmo, como eu escolho o AutoCAD Drawing DWG, né? Ele pode salvar com o que vem default, o Sport Scheme 2004 em Polylines, ok, tá? Já estou com ele salvo na minha área de trabalho. Vou abrir ele agora no AutoCAD, só para ver se não tem nenhuma imperfeição, ou caso eu queira fazer alguma alteração, alguma edição desses vetores eu também consigo, né? Lembrando que esse vídeo é somente pro 2D, né? Nós vamos apenas cortar e usinar em baixo relevo, não vai ter um trabalho, digamos, 3D, uma usinagem em relevo. Eu sei que o Articam ele trabalha em milímetros, então eu vou gerar, desde o começo, desde o Rhino, eu já estou pensando em milímetros para não ter que corrigir isso ao longo do percurso, né? Nada impede, se você estiver trazendo o arquivo em centímetros ou metros, depois reescalonar. Mas como eu já sei que o meu processo final é em milímetros, eu já estou gerando desde o começo em milímetros. Tá. Trouxe ele já está aqui no meu AutoCAD. Algumas vezes a gente costuma, né, dar overkill, se tiver alguma coisa sobreposta, ele acaba já queimando essas coisas que estão umas sobre as outras. Muitas vezes eu acabo dando um join para transformar, deixar menos quebrado. Às vezes isso dá erro. Vou dessa maneira mesmo salvar no AutoCAD. E agora eu vou importar esse arquivo dentro do Articam. Vou abrir o Articam, meu Articam 2008. É um programa que ele pede um pouquinho de placa de vídeo.
mais para visualização dentro dele do que qualquer outra coisa, né? Eu venho aqui em criar novo modelo, né? Antes de criar novo modelo, ele pede para você, a primeira coisa, qual é o tamanho da peça que você vai trabalhar. A nossa router, ela tem área de trabalho útil de 2.000 por 3.000 milímetros, né? Mas você pode trabalhar na dimensão que você quiser. Nós aqui escolhemos uma peça de 63 centímetros, né? 630 milímetros por 630 milímetros. Então eu já ajusto isso aqui tanto na largura quanto na altura, né? E aí quando você dá OK, trabalhando em milímetros aqui, note, está marcado milímetros, dando OK, ele já vai abrir a sua área de trabalho já pensando nesses 630 milímetros. Se tiver minimizado, um F2 maximiza, outro F2 minimiza. F2 é um atalhozinho bem bacana. Bom, uma vez que você está com a sua área de trabalho aqui pronta, para trazer esses vetores que você está buscando, que você já fez, né, que ele está pronto esperando para ser importado, vem na aba vetores, importar, e vai achar onde que você salvou o seu arquivo. Ele abre essa janelinha perguntando se é nessa escala mesmo, né? Só dá OK, não precisa mexer em nada disso. E ele já traz todos os seus vetores dentro dessa área de trabalho. Uma vez que eu já desenhei lá fora, pensando na minha área de desenho, né, propriamente dito, na minha peça física. Então ele já veio certinho. Caso venha ela deslocada do centro, é porque tem algum layer escondido. E ele não importa se o layer está escondido no AutoCAD, ele traz tudo que tiver oculto, congelado, independente, ele traz tudo. Então, às vezes, você vê aquele negócio espalhado, é porque tem coisa congelada no AutoCAD. Limpe ou apague aqui dentro do programa mesmo. Tá? Bom, o meu programa, agora os meus vetores estão dentro do meu Articam, né? O que eu preciso saber, o que eu vou fazer com essas letras, onde está escrito Router, CNC, UFMS, USP, UFG, UFV, eu quero passar uma fresa de 3 milímetros, né, de espessura, e eu quero que ela afunde, sei lá, 4 milímetros. Eu só vou marcar, eu vou percorrer sobre o vetor essas letras. Depois de feito isso, eu quero que essa peça, recortar num tamanho específico. Com isso eu vou trocar de fresa, então a gente vai ver como trocar uma fresa de 3 milímetros por uma de 6 milímetros, sem perder a marcação inicial 00 da peça, né? Então vai ter essa troca durante o processo, tá? Então aqui, vê que tem uma borda que não me interessa, jogo fora, né? E eu vou ter que gerar 2 percursos diferentes, um percurso só para esse baixo relevo e um percurso para o corte da peça propriamente dita. Seleciono todas as peças, né? Se elas estiverem sem layers separados, aqui ela tem uma organização por layers, dá para selecionar por aqui também, tá? Uma vez que eu selecionei tudo, se você der Ctrl G, ela agrupa. Aqui embaixo você nota que tem 3 abas, projeto, assistente, percurso. Indo aqui na aba percurso, você tem algumas opções, certo? O que eu vou usar para isso, eu vou usar usinar ao longo do vetor, certo? Usinando ao longo do vetor, ele pede aqui, ele tem algumas informações para você preencher. Caso você esteja no começo, não tenha muita intimidade com o programa, se você apertar no ponto de interrogação, ele é bem explicativo, então cada coisinha ele dá uma descrição bem bacana das coisas que fazem mas polui bastante também. Então eu vou deixar a minha ponte de interrogação desligada. Ele pede a profundidade inicial. Ele está pensando no topo da peça. A profundidade inicial 0. Qual é a final? A final é quanto ele vai entrar, né? Quanto essa fresa vai entrar nesse material. Como eu havia dito, ele vai entrar 4 milímetros. Acho que eu falei isso. Então, ela vai começar em 0, vai afundar até 4 e vai percorrer todo o vetor. Por isso. Qual é a ferramenta? A hora que você clica em selecionar a ferramenta, ele vai abrir isso. No meu caso, eu já tenho algumas ferramentas selecionadas. Caso vocês não tenham, é só vir aqui em
em criar uma nova ferramenta e entrar com as especificações do fabricante ou com alguns ajustes que vocês tiverem. No caso aqui eu já tenho uma fresa de 3 milímetros, tá? Mas para vocês verem como é a edição disso, eu vou vir aqui em editar e aqui tem qual é a descrição, o nome da peça para eu saber. Bom, eu coloquei a peça de 3 milímetros como 3 milímetros. Nesse caso, qual é o número dela? Isso aqui pouco importa, a não ser que vocês tenham aí uma que troque automaticamente as pontas, né, com magazine e tudo mais, porque aí ela entende e vai fazer essa troca automaticamente. Qual o diâmetro da ferramenta, né? Essa minha fresa é uma fresa de fenda, né? Tem vários tipos de fresa em V-bit, infinidade de fresa. Qual o passo vertical? O passo vertical é quanto ela vai entrar na peça a cada vez. Cada ferramenta que vocês comprarem, vocês vão olhar lá na descrição da ferramenta, ela tem uma profundidade de corte, né? Uma área útil de corte. Então, com isso, com essa especificação, aquilo ali é o máximo que ela pode afundar numa peça. Essa minha, eu não lembro, mas eu acredito que ela seja de 16 ou 15 milímetros de corte. E aqui eu estou trabalhando com 8,5 de profundidade. Por quê? Porque muitas vezes uma peça de 15 milímetros, eu não quero que ela corte tudo de uma vez, por velocidade, enfim, por vários fatores de ajuste que você possa ter. Então eu quero que ela passe a primeira vez comendo uma quantidade e depois comendo uma outra certa quantidade. Como no nosso caso ela vai só entrar 4 milímetros, o passo vertical com 8,5 já vai ser o suficiente para ela fazer tudo numa única passada. Aqui embaixo tem algumas outras coisas, que é o passo lateral. Quando ela passar em uma linha, se ela tiver que passar do lado, qual é o deslocamento que ela tem para isso? A velocidade de rotação, isso é ajustado no caso desse modelo na própria máquina, né? Então aqui é mais uma referência que você tem. E o avanço mínimo, qual é a velocidade que ela vai se deslocar. Também a gente, no meu caso, aqui no nosso caso, a gente acaba regulando isso na própria máquina, tá? E a velocidade de mergulho, isso sim, a minha está obedecendo, que está a 500 milímetros por minuto. Dou um OK, seleciono a ferramenta, selecionei, tá? E agora, qual o material? Para usar aqui, ela tem na memória a última coisa que eu cortei, né? Mas é bom você saber, e no meu caso aqui, a gente acaba usando um paquímetro, que por mais que esses materiais venham por fábrica ou por padrão 15, 18, 21 e 25 milímetros, eles, depende da umidade, depende do fabricante ou depende do lote, pode dar uma variação de meio milímetro. E meio milímetro pode ser uma diferença entre cortar ou não o material, ou ficar só uma casquinha, né? Ou qualquer desnível que tiver na mesa, isso já não vai funcionar. Então sempre é uma boa prática para você a gente pegar a peça e medir a espessura dela correta. No caso aqui, essa de 15 está com 15,5. Então, deixando ela com 15,5 milímetros de profundidade, ok? Isso aqui, dar um nome para esse tipo esse processo, né? Vou colocar um nome qualquer, letras. E agora? Tá, ela gerou. A gente não enxerga porque o vetor está exatamente em cima de onde está o desenho, então, mas ela está ali, confia em mim. Agora eu quero que depois que ela fizer isso, a gente vai trocar essa peça e ela venha e faça o requadro disso para a gente poder tirar a peça, certo? Então eu vou pegar a borda que eu já tinha criado lá fora, vou em percursos novamente, agora eu vou usar perfilagem 2D. Em perfilagem 2D, nós vamos aqui, qual a profundidade inicial? 0. A final, 15,5, mas aí está uma coisa, 15,5 é o limite, a espessura da peça. Às vezes nós verificamos ela tem exatamente 15,5. E muitas vezes, às vezes qualquer desnível meio a mais, né, meio a menos, ela pode não cortar, seccionar totalmente a peça. Fica ainda mais o MDF, ficar com essa capinha dele ainda junto. Então, normalmente a gente pede para essa fresa passar um pouco da dimensão da peça. Então, de 15,5 eu trabalho normalmente com 1 milímetro de folga. No caso aqui eu vou para 16,5.
16,5. Qual a ferramenta? Para efeito didático aqui, a gente vai trocar a ferramenta durante o processo. Então, ao invés de usar a ferramenta de 3 mm, eu vou usar uma de 6 mm. Na edição dela, só para eu ver os parâmetros, ela está com diâmetro de 6, ela tem uma capacidade de corte até 21 mm, se não me engano, que eu deixei com 16,5, mas já é suficiente para ela cortar em uma passada só. Mas, nesse caso aqui, para efeito didático, eu vou deixar esse passo vertical, em vez de 16,5 para ela seccionar em uma passada só, eu vou deixar com 8. 8,5. Por quê? Porque para vocês verem que quando eu deixo com 8,5, ela vai entrar 8,5, fazer o trabalho e depois ela vai afundar de novo e terminar de cortar. Tá? Não precisaria, nesse caso, eu poderia deixar ela cortar em uma passada só, mas para efeito didático, vou deixar com 8,5. Seleciono aqui a ferramenta e coloco aqui para gerar o percurso. Né? Esse aqui vai ser o corte agora. Nota aqui, a primeira coisa é se eu quero cortar por fora ou por dentro, né? Então, mas isso até os símbolos, os desenhos, eles são muito explicativos, então eu não perder tempo nesse vídeo com isso. Mas qualquer dúvida também. Agora. Tá, ok, gerou aqui, deu para ver o percurso, né? Que vai fazer a fresa. E, enfim. Bom, agora eu já posso salvar esse percurso no pendrive e do pendrive eu gerar o G-Code, né? E esse G-Code ir para a máquina, que é a linguagem que ela vai entender. Venho aqui na aba percurso, salvar percurso como. Então, note agora, os dois percursos criados estão aqui, do lado esquerdo, eu tenho que levar isso do lado direito. Não posso levar os dois de uma vez, porque como são ferramentas diferentes, eu tenho que trocar isso durante o processo. Então eu vou ter que salvar em dois arquivos distintos. Primeiro, eu primeiro quero que ela grave as letras, né? Imagine que eu tenho que fazer essa sequência, porque se eu cortar primeiro a peça vai ficar solta, e aí eu já não tenho a precisão de onde as letras serão impressas. Então, primeiro salvo letras, vou em salvar, escolho o meu pendrive, né? E tá vendo, no meu caso eu deixo com G-Code milímetros .tap, vou colocar como nome letras, sou bem criativo nos nomes, e depois pego o corte e mando para lá também, e agora vai ser o corte. Vou colocar 6 milímetros só para lembrar, não é necessário, você põe o nome que você quiser, que você conseguir lembrar. Tá? Se eu quiser eu posso salvar esse arquivo, normalmente vem o arquivo, salvar como, escolho o local, no caso eu vou jogar na área de trabalho só para... se você quiser usar isso depois, se você for produzir isso em série, enfim, N motivos você possa querer salvar isso. Teste. Salvar. Tá. Já posso tirar o pendrive, fechar esse arquivo, posso fechar o AutoCAD. Tá. Posso salvar, fechar o Rhino, salvar na área de trabalho também. Teste. E vamos lá para a máquina. Gerado o arquivo G-Code do Articam, eu vou agora descarregar na verdade na roupa e iniciar o processo de corte, usinagem, enfim. No meu caso aqui eu descarrego no DSP, que é esse equipamento aqui, que em alguns casos é um totem com monitor e um computador do lado. Como aqui é uma marcenaria, muito pó, o DSP ele ele é mais robusto, né? Apesar de não ter aquela tela bonitinha e tudo mais. A opção por isso foi devido estar instalado numa fábrica. Para descarregar ele é muito simples, né? Você está com um arquivo, insere ele no DSP e você vai copiar ele e descarregar ele para dentro do DSP. Antes disso, eu mostrar as ferramentas que nós vamos utilizar, que eu utilizo sempre para fazer esse processo, né? No caso aqui, nós temos as pinças que seguram as pontas, as fresas, né? Então, e uma porca que prende essas peças na roupa, certo?
Então, outra coisa que é muito comum a gente usar, o paquímetro que nós já mostramos, né? Essas aqui são as ferramentas de fixação dessa porca, dessa pinça na máquina. É sempre bom, muito útil ter à mão. É uma parafusadeira e uma furadeira para fixar as peças na mesa. Em alguns casos pode ser que a mesa seja uma mesa de vácuo, que não precisa desse tipo de fixação. Nesse meu caso, é uma mesa de sacrifício, onde normalmente a peça é parafusada nessa mesa de sacrifício. Correto? Bom, para a gente começar, vamos descarregar o arquivo na Router. Venho em Menu, Advanced, File, Copy File. Aí ele pergunta de onde que eu vou copiar esse arquivo. Eu vou copiar do meu arquivo U, que é o pendrive, né? Agora vamos para o processo prático. Vamos fixar a peça e cortar, usinar o que for preciso, né? Zerar a máquina, que é a principal coisa no processo. E durante esse processo nós vamos trocar de ferramenta, né? Vamos gravar com uma fresa e depois cortar a peça com outra. No caso aqui, como no outro vídeo nós falamos, a peça tem 63 centímetros por 63, na verdade um pouquinho mais, mas a gente acaba trabalhando com uma borda de segurança de cerca de 2 centímetros, né? Na prática, a gente acaba sempre colocando a peça num ponto confiável que ela fique ortogonal ao trabalho da máquina. Nesse caso, a gente tem uma câmera lá em cima, a gente vai posicionar ela mais aqui para que essa câmera possa capturar, tá? Mas o recomendado é sempre a gente estar fixando a peça em algum ponto que nós tenhamos certeza que ela está ortogonal. Acredito que assim tá bom. Isso. Bom, vamos fixar a peça, né? Eu costumo usar uma furadeira e uma parafusadeira para fixar a peça. Então, normalmente nos cantos. Então,